Você sempre foi visto como alguém inteligente. Não necessariamente o mais talentoso, mas o que entende rápido, o que aprende observando, o que conecta pontos, o que enxerga nuances que outros ignoram. Desde cedo, esperavam mais de você. E você correspondeu. Assumiu responsabilidades, resolveu problemas, se adaptou. Enquanto outros reclamavam, você entendia. Enquanto outros travavam, você dava um jeito. E isso virou um padrão. Você passou a ser a pessoa que aguenta, a que entende o contexto, a que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não é justo. O problema é que esse padrão foi te colocando sempre na posição de suporte. Você não travava o sistema, você sustentava o sistema. E quanto mais inteligente você parecia, mais aceitável se tornava. Você se adaptar, aceitar menos, esperar mais, compensar falhas alheias. Tudo isso parecia maturidade, parecia crescimento. Mas aos poucos, algo começou a incomodar. Você percebia que pessoas menos conscientes, menos profundas e às vezes até menos preparadas avançavam mais rápido, não porque eram melhores, mas porque não estavam sempre ocupadas demais, sendo a base de tudo. E essa percepção gera um conflito silencioso, porque você não quer ser injusto, não quer se sentir superior, não quer virar alguém irresponsável. Então você continua, se ajusta, se adapta, se diminui e chama isso de equilíbrio. Só que inteligência, sem posicionamento, vira ferramenta para se prender. E é exatamente aí que o erro silencioso começa a se formar. O erro silencioso não é falta de ambição, é excesso de adaptação. Pessoas inteligentes aprendem cedo a ler o ambiente. Elas percebem o clima, entendem o contexto, antecipam problemas, e isso é uma vantagem, até virar um hábito automático. Porque quando você se adapta o tempo todo, você começa a se moldar para caber em sistemas que não foram feitos para te expandir. Você ajusta o sonho à realidade disponível, reduz o plano para não gerar conflito, aceita menos espaço para não parecer ingrato. E faz tudo isso sem perceber que está negociando o próprio crescimento. O erro não é pensar nos outros, o erro é sempre pensar nos outros, antes de pensar em si. A mente inteligente aprende a resolver problemas rápido, mas raramente aprende a proteger o próprio posicionamento. Então ela vira valiosa, mas substituível, respeitada, mas limitada, confiável, mas presa. Porque quem se adapta demais quase nunca decide. A decisão fica para quem não carrega o peso de entender tudo. E esse é o ponto mais cruel. Não é que você não teve oportunidades, é que você sempre escolheu a opção que causava menos atrito, menos conflito, menos risco. E chamou isso de responsabilidade. Mas crescimento real sempre gera algum desconforto, sempre desloca alguém, sempre exige que você pare de ser apenas a peça que funciona bem e passe a ser quem define a direção. O erro silencioso é confundir inteligência com aceitação constante. E enquanto você continuar se adaptando a tudo, vai continuar crescendo até o limite do ambiente. Quando essa ficha começa a cair, o incômodo não vem de fora, vem de dentro. Porque admitir esse erro não significa dizer que você fez escolhas ruins. Significa reconhecer que você escolheu segurança, muitas vezes, onde precisava escolher expansão. E isso dói. Dói porque você foi responsável, porque você pensou nos outros, porque você não fugiu. Mas também dói perceber que ninguém te pediu para se diminuir tanto. Você fez isso para manter a harmonia, para não quebrar o ritmo, para não parecer egoísta. E aos poucos foi abrindo mão de espaços importantes. Você deixou de falar quando precisava se posicionar. Aceitou condições que não representavam o que você entregava. Adiou decisões que sabiam te levar mais longe. Tudo isso parecia provisório, mas o provisório virou padrão. E o padrão virou identidade. Agora surge a pergunta que quase ninguém gosta de encarar. Será que eu estou onde estou porque não tive chance ou porque sempre escolhi
O caminho que exigia menos ruptura. Essa pergunta não acusa, ela liberta. Porque no momento em que você assume o papel que teve na própria história, você recupera algo essencial: o poder de escolher diferente. O confronto interno não é sobre culpa, é sobre consciência. E consciência muda comportamento. A saída desse padrão não é virar alguém rígido, nem se tornar frio, nem passar por cima de tudo. É aprender a fazer algo que quase ninguém ensina. Se posicionar com clareza. Posicionamento não é confronto constante. É saber até onde você vai e onde você para. É entender que a adaptação excessiva cobra um preço alto e que dizer sim para tudo é, muitas vezes, dizer não para o próprio crescimento. O primeiro passo não é mudar de vida, é mudar o critério das decisões. Antes de aceitar, antes de se adaptar, antes de carregar mais um peso, você precisa perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Essa pergunta simples já muda tudo, porque quem escolhe com consciência para de viver no automático. Se esse vídeo está te fazendo pensar, se você sentiu que essas palavras tocaram um ponto real da sua vida, deixa o like agora. Não como apoio ao canal, mas como um sinal para si mesmo de que você não vai mais confundir maturidade com autoanulação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no Eila Mente Milionária. A gente não fala sobre atalhos. A gente fala sobre estrutura mental, sobre decisões que sustentam crescimento e sobre parar de viver abaixo do que você já é capaz de entender. Inteligência não é entender tudo, é saber quando parar de se adaptar. Muita gente inteligente vive presa não por falta de visão, mas por excesso de tolerância. Tolerância ao pouco, ao provisório que nunca acaba, ao espaço reduzido, onde o crescimento não cabe. Você não precisa abandonar quem você é para crescer, mas precisa parar de se colocar sempre por último. O mundo não recompensa quem entende tudo. Ele recompensa quem decide. E decisão é assumir o risco de desagradar para não desaparecer. A partir de hoje, toda vez que você sentir a vontade automática de se ajustar demais, lembra disso. Crescimento exige posição e posição exige coragem. Quem constrói não espera o ambiente mudar, define até onde vai. Se essa ideia ficou com você, não ignora, porque no momento em que você muda a forma de se posicionar, o mundo inteiro começa a te tratar diferente.